Atenção para o toque de 5 segundos. A Câmara Municipal de Piraí passa a transmitir ao vivo, a partir desse instante, a sessão legislativa através da Câmara Piraí Web TV. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamar os senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias. Presente. Charles Torres Dias. Darley Gomes de Moraes. Presente. Enderson da Silva. Flávio de Almeida Ribeiro. João Roberto Ladeira, presente. José de Paula Carvalho. Presente. Luiz Fernando Colucci. Mário Hermínio da Silva Carvalho. Moacir Gonçalves da Rocha Júnior. Wilden Vieira. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referente à 21ª sessão ordinária do segundo período. Colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do expediente. Mensagem de número 24, ano 2013. Excelentíssimo senhor presidente, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados pelos profissionais de saúde, integrantes dos quadros de empregados das empresas contratadas para as atividades junto ao Programa da Saúde da Família, tenho a elevada honra de encaminhar para apreciação de Vossa Excelência e dos nossos nobres vereadores um projeto de lei que tem como essência autorizar que seja estendido aos contratados de prestação de serviços e, consequentemente, aos empregados das mesmas empresas os benefícios autorizados na Lei 1140, de 24 de setembro de 2013, recentemente aprovada por unanimidade por este douto colegiado, o que se faria mediante o respectivo adiantamento contratual. Cumpre registrar que os prestadores de serviços estarão submetidos às mesmas avaliações impostas aos servidores do quadro efetivo e o recebimento da gratificação descrita na Lei de número 1140, o ano 2013. Será sujeito a objeto de aprovação das regras estabelecidas. Estas, senhor presidente, senhores vereadores, são as informações que entendemos serem satisfatórias para continuar recebendo de Vossa Excelência seus inclitos pares e atenção, como que sempre são tratados os assuntos encaminhados a essa egressa Câmara. Razão pela qual esperamos que o projeto seja aprovado nos termos propostos. Câmara Municipal de Piraí. Artigo 1º. A gratificação regulada na Lei de 1140, de 24 de setembro de 2013, poderá ser concedida aos profissionais não integrantes do quadro efetivo do município, desde que formalizados previamente os ajustes contratuais que autorizem tais pagamentos. As despesas decorrentes desta lei serão atendidas através de dotações específicas do orçamento em vigor, que, se necessário, será suplementada. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo de seus efeitos a partir do dia 27 de setembro de 2013. Revogam-se as disposições em contrário. A Câmara Municipal de Piraí aprova e eu sanciono a seguinte lei. Essa aqui já foi aprovada. Nós aprovamos. Requerimento de número 109, ano 2013. João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, usando das suas prerrogativas, requer à mesa, ouvido o douto plenário, que seja encaminhado um expediente legislativo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando junto à Telemar Norte-Leste Sociedade Anônima a instalação de um telefone público na Estrada da Fazenda São Vicente, número 722, no bairro Vale Verde, neste município.
município. Mais de 35 famílias residentes naquela localidade alegam que o telefone mais próximo fica a mais de 1 quilômetro de distância do local. E, além disso, o sinal para o telefone celular ainda é precário, o que vem causando sérios transtornos aos moradores quando há necessidade de utilizar um telefone, principalmente em caso de emergência. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013, João Roberto Ladeira, vereador. Moção de número 17, ano 2013. O Wildan Vieira da Silva, Prico, vereador com assento nesta Casa Legislativa, vem submeter à mesa e aos seus ilustres pares a presente moção de aplausos à doutora Márcia Angélica Santos Barbosa Pinheiro, diretora médica do Hospital Flávio Leal, onde exerce o cargo desde 2008, com muita dedicação e empenho, que são uma constante no trabalho dessa conceituada profissional. Notadamente no tratamento com a sua equipe médica, que só tem elogios para com ela, pois os trata sempre com educação e respeito, dignificando ainda mais a nobre missão que lhe cabe por dever de ofício. Sinto-me honrado em ser portador desta justa homenagem a uma pessoa tão especial que vem prestando relevantes serviços à população de Piraí, especialmente aos usuários do Hospital Flávio Leal, que dá presente e se dê ciência à ilustre homenageada e à direção administrativa daquele hospital, na pessoa da senhora Joyce Câmido Borges. Sala das Sessões, 14 de outubro de 2013. Wildan Vieira da Silva, vereador. Esse mesmo? Ficamidu. Coloque em discussão e votação únicas a moção 17/2013 do vereador Wildan Vieira da Silva, apresentando aplausos à doutora Márcia Angélica dos Santos Barbosa Pinheiro. Os vereadores que aprovam, mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para o grande expediente, para o uso da palavra em tema livre, aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente. Demais membros da mesa, Vossa Excelência, companheiros vereadores, o povo presente. Bom, gente, eu costumo sempre dizer que trabalhador, para mim, ele não pode ser segregado. Sempre a gente tem uma grande afeição por essa classe, onde realmente a gente vê que movimenta esse país, a gente tem todo o carinho especial com os trabalhadores. Então, hoje chega essa casa uma mensagem que aqueles funcionários que são da Cruz Vermelha, ou que têm contrato aí com a prefeitura, que sejam terceirizados, também vão ter uma gratificação em cima daquele PMAC, que é o Programa de Melhoria e Qualificação dos profissionais da área da atenção básica da saúde e do PSF. Eu realmente sou favorável, eu acho que o trabalhador, principalmente esses terceirizados aí, eles às vezes estão até muito mais cobrados do que os efetivos do quadro da prefeitura. Então, eu acho que nesse aspecto aí, eles são merecedores também, porque essa avaliação foi feita junto ao trabalho que eles também desempenham. Então, eu acho que nós aqui, vereadores, deveríamos realmente também estar solidários a mais esse tipo de distribuição de renda. Esse dinheiro veio do governo federal, até um tempo atrás ele não era feito um abono aí a esses servidores, uma gratificação a mais, mas sem dúvida que esse ano agora se chegou a um consenso de que ele deve ser repassado a esses profissionais que prestam um serviço aí da maior relevância possível, que é cuidar da saúde da população. Então, dentro dessa avaliação, o meu ponto de vista realmente é que seja favorável também aos nossos terceirizados. Fico até em alguns momentos um pouco triste, porque esses terceirizados, muitas vezes, é aquele que é o responsável pelo contrato, é que às vezes tem um lucro até maior em cima aí do órgão público, porque essa venda desse serviço costuma às vezes sair bastante caro para o nosso órgão público aí, a Prefeitura Municipal. Mas a gente vê que os trabalhadores não têm culpa disso. Isso aí, infelizmente, é uma situação
que a cada governo que passa, às vezes ela vai sendo protelada. Eu tive com o prefeito logo no início do governo, ele disse que tinha uma exigência do Ministério Público para fazer o concurso, e que até o meado do ano estaria pronto um concurso público. E acabou esse concurso não saindo, está sendo ainda postergado aí, quem sabe, para o ano que vem. Ano que vem é ano de Copa do Mundo, ano de eleições, aí é bem provável que saia. Eu vou socializar também com meus pares aqui. Isso é um diário oficial do Estado do Rio de Janeiro, dia 24 de setembro. Aí vem aqui, programa Bairro Novo, vai asfaltar 1.690 ruas na Baixada Fluminense. Trabalhei em Belford Roxo, sei que lá realmente é um dos municípios mais carentes que a gente vê dentro desse país. É um município lá com 530 mil habitantes. Em alguns casos eles falam até que tem mais de 600 mil. O censo, quando vai fazer, tem áreas lá de tanta violência que os recenseadores não passam. Então, uma série de bairros fica até sem o recenseador entrar no bairro para fazer, eles falam que tem mais. Mas olha só, intervenções de urbanização já começaram em 9 municípios da região. Isso aqui a gente às vezes até traz para mostrar que a política é uma ferramenta maravilhosa. Por que que vai sair isso? Temos eleições no ano que vem. Então, sem dúvida que o governo do Estado vai disponibilizar, pelo menos é o que está nos contratos por enquanto, investimento total de 1.230 bilhões. 1.230 bilhões. Então, o que que é isso? É a política trabalhando realmente naquilo que é a necessidade. Aí fala assim, ó, diferentemente do que foi publicado na edição de ontem do Diário Oficial, Notícias, o programa Bairro Novo da Secretaria de Obras irá asfaltar mais de 1.690 ruas da Baixada Fluminense, e não apenas 156, que se refere somente às vias contempladas pelo programa no município de Queimados. As intervenções que incluem implantação de drenagem, pavimentação, construção de meio-fio e calçamento, sinalização e arborização em vias urbanas, vai beneficiar os moradores de 13 municípios da Baixada. A primeira cidade a receber as intervenções do Bairro Novo foi Nova Iguaçu. Bairro Rodilândia, mais da metade das ruas já está asfaltada. O programa também começou em 29 vias do bairro Figueira, 8 ruas do bairro Jacutinga e 20 ruas do bairro São Francisco, todos em Nova Iguaçu. O programa também está em andamento nos seguintes municípios da Baixada Fluminense: Guapimirim, Magé, São João de Meriti, Queimados, aí tem o nome dos bairros, Paracambi vai ser o bairro Guarajuba, Seropédica, São Miguel, Boa Esperança, Piranema e Boa Fé, Itaguaí, bairro Brisamar. As intervenções ainda não iniciadas em Duque de Caxias, Belford Roxo, Mesquita e Nilópolis. Além dos 13 municípios da Baixada, o programa Bairro Novo irá beneficiar outras 6 cidades da região metropolitana do Rio. O total do investimento do governo do Estado, 1.350 bilhões em obras de infraestrutura. O programa vai contemplar até setembro de 2014 quase 2.300 ruas de 19 cidades, que fazem uma extensão superior a 720 quilômetros de asfalto. Fora da Baixada, as intervenções já começaram em Niterói, São Gonçalo, Tanguá, Itaboraí e Mangaratiba. As ações também vão acontecer em Maricá. Está aqui o jornal, vou socializar, deixar com meus pares aí. Então, o que eu falo com vocês? A política realmente é isso. A gente vê que é arrecadação de recursos, investimentos. Realmente, a gente vai na Baixada Fluminense, eu andei lá em Belford Roxo e vi que realmente são mais de 200 bairros, todos eles com infraestrutura muito deficiente, rede de esgoto não existe, asfaltamento não existe, drenagem não existe, drenagem das águas não existe, muros de contenção. Realmente é um bairro que antigamente era um distrito de Nova Iguaçu, que eles parece que escolheram para encostar o que tinha de pior, de invasão de terra, uma série de coisas. E depois emancipou, se vira, o problema é teu. Então, realmente, é um município lá muito carente. Eu vivi lá durante 3 anos e vi a dificuldade que a população que habita em Belford Roxo sofre. Então, o que a gente vê, na realidade, é a política servindo como instrumento de justiça social, de infraestrutura, trazendo, às vezes, saúde para a nossa
população. A gente vê o nosso investimento de saúde aqui, foi passado há poucos dias aí numa audiência pública, serão 47 milhões investidos agora no ano que vem. A gente está vendo agora o nosso presidente aí homenagear a doutora Márcia lá, responsável pela direção lá do hospital, e eu conheço bem como é difícil às vezes comandar hoje a gente está vendo a Casa de Saúde lá, a Santa Casa que a gente chama, aqui em Piraí já chamou Santa Casa, agora o Hospital Flávio Leal, a parceria com a Prefeitura mudou um pouco. A de Barra do Piraí faliu, aí através de um grupo de empresários, e agora a Unimed pegou uma parte lá, me parece, do pronto-socorro, está tocando. A do Rio de Janeiro está para ser fechada, eles estão para abrir uma CPI agora no Rio de Janeiro, para fechar em definitivo a Santa Casa do Rio de Janeiro, aquela que fica lá na rua Santa Luzia. Então a gente vê como é difícil tocar a saúde, hoje está tudo na mão dos municípios. Os municípios têm que trabalhar com uma certa seriedade, porque senão não recebe os repasses da área federal. A gente vê a educação, como é difícil também, hoje nós estamos vendo aí os professores em greve esse tempo todo, o Cabral falando em abrir inquérito administrativo contra os professores que estão fazendo greve, o plano de carga e salário é aprovado lá pela Prefeitura, os professores continuam não aceitando porque eles não querem trabalhar 40 horas, eles não querem que aquele reajuste seja parcelado ao longo de 4 anos, eles querem uma coisa mais imediata. Então, isso tudo a gente tem observado como é difícil realmente a administração pública. Os professores, por exemplo, estão em greve lá, fazendo uma série de manifestações. Há poucos dias nós vimos aquele quebra-quebra do Rio de Janeiro. Não foram os professores, aquilo é gente que é paga para fazer aquele tipo de comportamento, mas a gente está vendo que os professores entraram numa briga feia lá com o governo do Eduardo Paes. Os professores do Estado também estão em greve, tentando aí a todo momento aí audiências lá com o governador, com a equipe lá que comanda a nossa gestão pública do Estado. E a dificuldade que é saúde, educação, a segurança, a gente está vendo aí o problema seríssimo da segurança no nosso Rio de Janeiro. Veio as UPPs, que eu acho que foi uma coisa muito boa, muito bem pensada. A gente vê isso quando a gente fica vendo, o Brasil evolui. Um minuto, vereador. O Brizola veio com a ideia dos CIEPs, achei assim, da minha vida toda que eu vi, foi uma melhor iniciativa dentro da área de educação, que foi os CIEPs. Era tempo integral para os alunos, que inclusive nós estamos vendo agora no nosso município, mantendo os alunos em tempo integral. Depois veio a delegacia legal, foi outra coisa maravilhosa. Foi o garotinho, foi lá, copiou de Israel, botou, uma coisa maravilhosa. Aí a equipe do Pezão foi lá na Colômbia, viu como é que foi feito lá na área de Medellín, na Colômbia, trouxe o negócio dos teleféricos, começou a fazer as UPPs, um choque de ordem no nosso município, no Rio de Janeiro, lá naquelas áreas, tornando uma coisa mais salutar lá nas áreas da nossa capital fluminense. E a gente está vendo que houve aí umas falhas, a UPP da Rocinha lá com esse negócio do Amarildo, uma série de outros problemas aí com essas intervenções aí, com as manifestações. Então, esses são fatos, às vezes, que a gente fica observando, mas o Brasil é através da política que nós vamos construir um Brasil melhor. Obrigado aí, presidente. Não temos mais oradores inscritos no grande expediente. Passaremos para a explicação pessoal com a palavra o vereador Alzimiro. Olha, isso a gente tem visto, eu acho que o Cabral pode ter 1 milhão de defeitos, mas ele na área de segurança, por exemplo, comprou uma briga feia, problema das milícias no Rio de Janeiro, problema seríssimo hoje, está lá o Eduardo Paes enfrentando com as vans. Hoje eu vi uma série de manifestações lá no Rio das Pedras, lá em Jacarepaguá, sobre o problema das vans. Então, é a mobilidade urbana, realmente hoje o problema de supervia, seríssimo, porque está tudo sucateado, tem trem lá com mais de 100 anos de uso, e isso a gente tem observado que não tem, às vezes, o atendimento de qualidade que a população sempre quis e sempre almejou. Então, um problema sério, porque o problema da condução é a hora do cidadão chegar no trabalho e não ter o problema de ponto cortado, não correr risco de demissão. Então, um problema seríssimo. Nosso metrô até que é um transporte de qualidade, mas não atinge em todas as áreas. Tem uma série de locais importantes do Rio de Janeiro que, infelizmente, a gente não tem a parte do metrô fazendo a locomoção. Criou-se os BRTs, a mobilidade urbana, está lá realmente a nossa cidade do Rio de Janeiro sendo cortada de ponta a ponta lá, através do BRT, para poder dar a mobilidade. Mas tem dado acidente demais.
E a área de segurança, por exemplo, eles precisam realmente hoje, com o processo das unidades de polícia pacificadora, entrar com um projeto realmente de fazer aquela território ter atendimento de saúde, educação, a parte de saneamento básico, energia elétrica, a própria TV que tinha lá era aquelas gatonetes, ninguém sabia para quem que pagava, como é que era feito aquilo, era tudo através do gatonete lá, que era grupo de milícia que dominava aquilo. Então isso a gente fica observando, que o nosso governador tomou uma providência, está fazendo as unidades de polícia pacificadora, pode ter uma falha ou outra, mas realmente é uma coisa que veio trazer mais dignidade. Lá no Alemão foi até o própria Marinha, ficou durante 2 anos lá para tentar botar um pouco de ordem naquilo, e ainda não conseguiu, porque lá mora acima de 100 mil pessoas, é um lugar que se multiplica 4 vezes Piraí, só lá dentro daquele conglomerado ali, e isso se torna muito difícil. E isso a gente tem visto que a política é como se fosse um jogo de dominó. Tem cada um que vai entrando, vai fazendo a tua parte. A gente vai viver agora o ano que vem um ano importantíssimo. Vamos ter eleições aí, já está se desenhando o quadro a nível federal, lá para presidente da República. Aqui no Rio de Janeiro vai ser uma briga muito boa também. A gente está aí com uma série de candidatos, pré-candidatos, né? O meu partido está discutindo lá, mas eu acredito que deve depois chegar num acordo aí com o PMDB, porque tem alguns interesses que sobressaem o interesse individual. Tem que estar realmente vendo como é que viabiliza a continuação da aliança PT com o PMDB, e tenho certeza que o Lula vai saber decidir isso na hora certa. A outra notícia que a gente viu também, chamou muita atenção da gente, foi os funcionários do Congresso Nacional e do Senado. Os funcionários do Congresso, é Câmara e Senado. 1.906 funcionários ganhando acima do teto constitucional. Isso aí a gente viu alguns lá que chegavam a ganhar quase 100 mil reais. Isso é um absurdo. Realmente hoje, com a nova República, com o sistema de informatização que nós temos, não é possível. Agora veio uma determinação através do TCU, Tribunal de Contas do Governo, Tribunal de Contas da União, para poder determinar que esses servidores não recebam 1 centavo além do teto constitucional. Isso a gente tem observado, por exemplo, lá em Brasília nós tivemos atos secretos do Sarney, foram mais de 600 atos secretos, e que acabaram não sendo anulados. Isso é uma coisa que acabou caindo no esquecimento, mas a gente jamais vai esquecer. O Sarney, para mim, eu acho que é um cara que merece uma aposentadoria e parar realmente de mexer com a política, porque ele prestou um desserviço, tanto no Senado, quando foi presidente também. Eu acho que não trouxe nada de bom para esse país nosso. E agora nós vamos viver aqui um novo momento em que a Casa Legislativa, lá em Brasília, tem que estar realmente botando um ponto final nisso. São servidores até muito antigos que estão lá, mas que estavam ganhando acima do limite constitucional, que é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Estamos a todo momento sofrendo aí problema do ficha limpa, é uma exigência hoje da política, mas até isso os caras conseguem burlar. Uma série de candidatos aí com processos, às vezes vai a mais de 20, 30 processos, ainda conseguem se manter na vida pública. É incrível como o Maluf, o próprio Zé Sarney, eu vi há pouco, agora essa semana, eu vi do Neudo Campos, o cara tem mais de 30 processos no TSE, no Ministério Público Federal, na área criminal, e o cara é candidato agora novamente. Não dá para entender como é que pode, num país desse, com tanta informatização, com tanta legislação hoje, que nós temos aí uma legislação muito rica. A própria Constituição, quando foi feita, tinha 245 artigos. Só de emenda já são 74 emendas feitas à nossa Constituição de 88. Então, tudo isso a gente tem visto. Veio lei da ficha limpa, veio o negócio da prestação de conta aí, que obriga a gente a mostrar onde que arrecadou, como é que vai gastar. Até um prego que você compra na campanha, você tem que prestar conta. E esses caras que hoje têm esses recursos jurídicos costumam fazer as coisas que a gente até Deus duvida, para poder apresentar ainda alguma justificativa, como é que é feita essas campanhas que hoje, queira ou não queira, são realmente coisas assim milionárias. Todas as campanhas no Brasil hoje, eu estive lendo uma reportagem agora, de que a última campanha paga da Dilma Rousseff
foi 42 milhões oficializado, o que realmente está lá descrito no site do TSE. Imaginem vocês, fora esses caixa 2 que a gente não consegue se ver livre. E a gente está vendo que a cada ano que passa isso encarece mais. Então, as eleições eles estão procurando uma forma, provavelmente pode acontecer até no nosso mandato, de dar uma esticada de 2 anos para unificar as eleições, porque as eleições ela quebram uma nação. Agora, o ano que vem, por exemplo, vamos ter eleição. Passa 2 anos, novas eleições. Então, isso tudo a gente tem observado que encarece demais. O país dá tipo uma letargia durante esses 4 meses de campanha e que tem trazido realmente uma série de entraves aí à economia brasileira, aos cofres públicos, porque precisa realmente, a nossa carga tributária é muito alta, está sempre arrecadando para poder estar pagando para gerir essa máquina. Então, tudo que a gente tem observado, em termos de reforma política, em termos das obrigações numa campanha eleitoral, o teto salarial que foi criado, sempre arruma um jeitinho de estar burlando isso. E a gente, na vida pública, tem que realmente pautar tudo isso pela transparência, pela honestidade, voltar a resgatar realmente a credibilidade na classe política. Hoje vive um momento de descrédito gigantesco e a gente não suporta mais que a sociedade fique pagando esse ônus a vida toda. Então, o que a gente precisa realmente é um gestor com uma certa segurança para estar trabalhando com ética, com transparência, gerindo bem os recursos públicos. Nós temos aí as licitações, a execução das obras. O que custa fazer uma obra certa? Eu não vejo. Geralmente o poder público paga até mais caro. Se vai se comprar um remédio, tem visto tanta denúncia aí de negócio de remédio que é comprado, prazo de validade já vencido. Hoje mesmo eu vi no Hospital Federal, lá do Meier, no Meier não, ali de Vila Isabel, o Hospital do Andaraí, lá passando por uma situação terrível, lá de uma série de remédios mal armazenados, remédio que às vezes acaba perdendo a validade, remédios caríssimos. Então, tudo isso a gente está vendo. Com os meios hoje de tecnologia, de informatização, não tem necessidade de se perder tanto dinheiro assim. Então, a gente precisa mostrar que a coisa pública bem administrada, ela dá resultado. Pode ter uma ótima saúde, uma ótima educação. A parte de segurança está aí hoje, o governador fazendo concurso, fazendo as UPPs, viaturas, hoje a maior parte são terceirizadas, mas são viaturas bastante seguras, com todo tipo de GPS. Hoje tem câmeras que filmam em todos os cantos. Então, tudo isso a gente fica observando. Precisa realmente de levar a política de maneira séria. É disso que o Brasil precisa. E o ano que vem, nós vamos ver se as manifestações de junho trazem um resultado também para as urnas, para a gente ter uns representantes mais legítimos dentro das casas legislativas e também no Poder Executivo. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Júnior Dentista. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, vereadores, público presente, internautas, funcionários da casa. Presidente, é com muita alegria que eu peço o uso da palavra aqui para concluir esse ciclo do PEMAC. O PEMAC ele é o Programa de Melhoria do Acesso e Qualidade na Atenção Básica. O vereador Alzimiro já falou um pouco sobre o tema. E assim que a gente acabou de criar esse projeto de lei, diga-se de passagem, foi um marco no Estado, porque nas minhas conversas com a Conceição, com o prefeito, durante as negociações do PEMAC, ele dizia, e a Conceição também, que não se achava um projeto de lei nos municípios que já tinham pago essa gratificação aos seus funcionários. Mas como a gente tem que olhar primeiro para dentro da casa da gente, para depois se preocupar com a casa dos outros, não diz respeito a Piraí, a forma que foi pago. Então, assim, acho que cada um responde por si. E essa gratificação ela é referente ao ano de 2012, que foi o primeiro ano que teve essa avaliação dentro do município. E nem R$1 desse dinheiro foi gasto para qualquer que seja o seu uso. Ele está depositado e, graças ao nosso projeto de lei, ele vai ser usado em benefício dos funcionários, mais de 80% destinado à gratificação dos funcionários. E eu achei uma coisa engraçada. Quando o projeto foi enviado para a Câmara, eu notei que faltava
essa parte em relação aos funcionários que não são concursados da Prefeitura, os funcionários de empresas terceirizadas, como a Cruz Vermelha, por exemplo. Porque esses profissionais são a grande maioria de atuação do Saúde da Família. E eu me lembro de ter ido ao prefeito, de ter conversado com a Conceição, e eles falaram que iam mandar essa mensagem específica desse grupo de profissionais. Então, assim, hoje é uma felicidade muito grande ter vindo para a gente, eu tenho certeza absoluta, como foi feita da outra vez, todos os vereadores abraçaram essa questão, até porque é de interesse público e é um bem para os nossos funcionários que tanto lutam na saúde. E o vereador Alzimiro falou do concurso. Vereador, eu acho que em relação a isso, é porque Piraí, há mais de 12 anos, Piraí trabalha o Saúde da Família. Em alguns municípios que foram feitos concursos, não tem nem 50% de cobertura do Saúde da Família. E Piraí, desde o seu início, tem essa cobertura de 100%. E a questão específica do agente comunitário é muito complexa, porque o agente comunitário ele tem que ser morador da área e se você abrir um concurso público nacional, você descaracteriza essa diretriz do SUS. Então, assim, a Prefeitura está estudando a melhor maneira e eu acredito que ainda saia esse ano o edital, para dezembro ou para o início do ano que vem. Eu já conversei isso com a Conceição, pelo menos dos agentes comunitários de saúde, que é um concurso específico, que ele vai ser um processo seletivo, com peso e com garantias de um concurso público. Então, assim, eu acredito que essa parte já está um pouco adiantada. Os funcionários da área estão ansiosos, só que, como Vossa Excelência disse, já está no limite. Eu acho que talvez pela organização de Piraí, pelas demonstrações de cumprir todos os pactos com o Ministério da Saúde, com a Secretaria Estadual de Saúde, deu essa extensão, só que já está no limite realmente. Praticamente todos os municípios já fizeram esse concurso e o nosso, em relação aos funcionários, especificamente das agentes comunitários de saúde, acredito que saia ainda esse ano. Então, assim, retificar mais uma vez a alegria de ver esse processo concluído e falar para os meus pares que a gente criou uma linha que com certeza vai ser seguida por várias prefeituras dentro do Estado, e já fiquei sabendo que algumas cidades de Minas Gerais já procuraram a Secretaria de Saúde. Então, assim, acho que a gente abriu um caminho bom em relação ao PEMAC. Boa noite a todos, obrigado. Senhor presidente, eu posso fazer uma observação? A palavra o vereador Mário Hermínio. Eu também quero parabenizar o prefeito pela iniciativa, que realmente a maioria dos funcionários são terceirizados, né? E o Júnior, o vereador Júnior também tem parabéns aí para o seu trabalho também, que realmente foi incansável para conseguir essa façanha aí junto à administração. E quero parabenizar a Vossa Excelência, senhor presidente, por a moção de aplauso à doutora Márcia. Ela realmente é uma pessoa digna de receber uma moção de aplauso, até mesmo um título de cidadã piraiense, porque ela é uma pessoa realmente que tem um cuidado com as pessoas, de qualquer nível que chegue lá, que procure ela tem realmente uma paciência, uma coisa social extraordinária. Eu conheço ela já há bastante tempo. Então, você está de parabéns aí com essa moção de aplauso. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 15 de outubro, corrente ano, à hora regimental.